Olá, estamos juntos para dar continuidade aos nossos estudos. Estudos bíblicos que, sem dúvida alguma, nos beneficiam espiritualmente e nos fazem nos aproximar mais de Deus. Mais uma vez, estamos juntos? Graças ao nosso Pai Celestial. Amém. São 27 lições, nós vamos à terceira lição do nosso curso bíblico, Conhecendo o Criador. Hoje, a pergunta que vou fazer é: o Senhor Jesus voltará? Eu acredito que sim, Alegre. Vamos saber o que a palavra de Deus nos diz. Isso para nós é o que interessa. Exatamente. A minha opinião é que Cristo com certeza vai voltar. E a sua? O que você pensa hoje? Vamos deixar que o Santo Livro, as Santas Escrituras, possam nos dar todas as informações concernentes à gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Bem, Wagner, mas para que nós possamos começar com todo o poder dos altos céus, é necessário que façamos o quê? Oração. Vamos buscar o Pai Celestial. Amém. Eu convido você para orar conosco. Pai querido, Pai amado, Criador do universo, nos colocamos na Tua presença mais uma vez. Pelos méritos de Cristo, nós queremos aqui pedir a Tua presença nesse estudo. Amém. Dirigindo a nossa mente e nos fazendo, a Deus, compreender qual é a verdade sobre a volta do Teu Filho. Amém. Que o Teu Espírito abra o nosso coração. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Este é o nosso estudo bíblico, a lição número 3 do estudo Conhecendo o Criador. E esta lição, ela vai enfocar a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Já fiz a pergunta, mas vou refazê-la. O Senhor Jesus voltará? Ele vai voltar. Inclusive, é a minha maior esperança. É a nossa esperança? Sem dúvida. Pergunta número 1. Qual a promessa que Jesus deixou aos discípulos? João capítulo 14, versos 1 a 3. Esse é um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus. E diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, principalmente aqui no versículo 3, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele prometeu que iria voltar. A promessa é fiel. Exatamente. E o cumprimento, com certeza, o será também. Amém. Pergunta 2. Todas as pessoas verão Jesus por ocasião de sua volta? Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito clara a resposta, né, Alegre? Claríssima. Todo o olho o verá. Vamos à pergunta de número 3. O que os anjos confirmaram aos discípulos? Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Que promessa maravilhosa. Aqui nós encontramos um texto, após Jesus ter passado 40 dias com seus discípulos, depois da sua ressurreição. Agora ele estava ali, junto com estes discípulos, e começou a se elevar. Sim. E aí 2 anjos ficaram presentes, e eles disseram aos discípulos que não ficassem preocupados, porque aquele Jesus Cristo que estava subindo aos céus voltaria. Da mesma forma que ele estava indo. Ele diz, esse Jesus, não é?
há de vir assim como para o céu vistes ir. Exatamente. Ou seja, de forma visível. Exato. Então, os anjos também confirmaram que Cristo voltaria. Pergunta 4. Jesus voltará para retribuir a cada um segundo as suas obras? Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, sem dúvida alguma, as obras são importantes na nossa vida. Claro. As obras não nos justificam, mas são a forma de julgamento que Deus tem para nos retribuir, né? Segundo aquilo que fazemos. Vamos à pergunta número 5. Quando Jesus vier, virá acompanhado de todos os anjos? A resposta está em Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então quer dizer que quando Jesus Cristo vier com poder e glória, os anjos vêm com ele? Todos eles. Todos os anjos. É o que a Bíblia diz. Então posso imaginar que o céu vai ficar vazio? Sim, segundo a própria palavra, diz que todos os anjos virão com ele. Pergunta de número 6. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos nessa ocasião? A resposta está lá em Mateus 24, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, sem dúvida alguma, os anjos, eles virão e vão ajuntar realmente os salvos, né, para levá-los junto a Cristo, em direção ao céu, para passar o milênio lá. E é um tema futuro, milênio, hein? Sim, vamos abordar este estudo posteriormente. Exatamente. Agora vamos à pergunta de número 7. Aqueles que morreram fiéis a Jesus ressuscitarão na sua vinda? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Assim está escrito: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os que morreram em Cristo hão de ressuscitar por ocasião da sua volta? Sim. Porque o texto diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a esperança daqueles que morreram em Cristo. E isso para nós é motivo de regozijo. Sem dúvida alguma. Porque isso nos dá a esperança de reencontrar os nossos queridos que dormiram. A morte de um cristão fiel não é o fim, querida. Ora, isso nos dá base para um outro estudo. Sem dúvida alguma. Então, nós teremos um outro estudo específico sobre a morte. Pergunta 8. Os justos vivos serão arrebatados na sua vinda? 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, vamos entender aqui, Chalegre. Os que estiverem mortos são ressuscitados, e os vivos serão o quê? Arrebatados. Justo, os que morreram em Cristo ressuscitam. Isso. E os que estiverem vivos por ocasião da sua volta serão arrebatados juntamente com os que ressuscitam. Exatamente. Para se encontrarem com o Senhor nos ares. Isso me leva a pensar, Wagner, que Jesus Cristo, quando vier com poder e grande glória, não pisará aqui nesta terra, não andará aqui nesta terra. Exatamente. É o que a palavra está nos dizendo, né? Vamos à 9ª pergunta. Quanto tempo levará a transformação dos justos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis,
e nós seremos transformados. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é isso mesmo que está escrito na sua Bíblia? Porque é justamente assim que está escrito na minha Bíblia. Então, num abrir e fechar de olhos, ou seja, muito rápido, Instante, seremos transformados. Transformados para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Pergunta número 10. Quem somente sabe o dia e a hora da volta de Jesus? Mateus 24, verso 36. Esta é uma pergunta importantíssima e exige também uma resposta à altura. Exatamente. Então, vamos ver o que disse o próprio Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Maravilhoso. Só existe uma pessoa no universo que sabe a hora, o dia e a hora da volta de Cristo. E Outros é o Pai. não sabem? Não. Só um sabe. Só o soberano do universo. Só o Pai. Só ele. Mais ninguém. É o que diz a palavra. Então eu fico com o que diz a palavra. Sem dúvida alguma. Vamos à pergunta de número 11. Se alguém disser que Jesus veio em secreto, devemos acreditar? Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, segundo o texto que lemos, não devemos acreditar quando alguém diz: olha, Jesus Cristo voltou, ele está em Jerusalém, olha, ele está em Nova York, ele está no deserto. De forma alguma. Já vimos que todo olho verá. Então, se falarem, ele está na televisão, está aparecendo lá na reportagem, Mas falso. todo olho estará vendo naquele momento, não? É nas nuvens dos céus. Uma coisa é certa, ele falando na televisão, todo olho não o verá. Com certeza. Porque aqueles que o traspassaram não estarão vendo. Exato. Né? E as pessoas que não têm televisão em casa? Enfim. Bom, eu fico com a palavra. Com certeza. Né? Porque hão de surgir falsos cristos, né? Falsos profetas. Exatamente. Muito bem. Pergunta 12. Jesus comparou a sua volta como a um relâmpago? Mateus 24, verso 27. Vamos à leitura. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Com certeza. Então ele comparou a vinda dele como um relâmpago. De uma forma visível, né? Exato. O relâmpago, ele sai do Oriente ao Ocidente, se mostra claramente no céu e a gente vê. Foi uma forma que Cristo demonstrou de que a vinda dele é no céu e todo olho verá. Não é uma forma rápida. Exato. É visível. Visível. Né? Não é uma coisa secreta. Exato, exatamente. Na verdade? Pergunta número 13. Qual o sinal que aponta para a breve volta de Jesus? Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então quer dizer que o evangelho será pregado a todas as nações? Exatamente. Então virá o fim? Então virá o fim. Mas que evangelho? O eterno. O evangelho do reino. Do reino de Deus. O evangelho eterno. Não é um evangelho qualquer, né? É o evangelho segundo... É o verdadeiro evangelho. Está aqui, na palavra de Deus. Exatamente. Né? Muito bem. Pergunta 14. Quando os sinais estiverem acontecendo, devemos ficar tristes? Lucas, capítulo 21, verso 25 a 28. Lembrando, Chalegre, que é importante que você acompanhe os textos na Bíblia que está nas suas mãos, para que você confirme o que nós estamos lendo aqui. Exatamente. Faça como os bereanos. Vamos à leitura. Ok.
E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então nós não devemos temer em hipótese alguma o bramido do mar, tudo isso que está acontecendo, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, de forma nenhuma. Devemos exultar, levantar as nossas cabeças, ou seja, ficarmos alegres em saber que Jesus Cristo estará vindo para nos resgatar. Acabar com essa impiedade no mundo, né? Todos nós hoje vemos claramente que o mundo está, vamos dizer assim, de cabeça para baixo. Há muita injustiça, muito desamor. Violência. Exatamente. E um dos sinais também é a falta de amor, né? Sim, muita E fome. por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É verdade. Né? É o que nós estamos vendo. Essas coisas em breve vão acabar. Cristo vai dar fim a todo esse sofrimento. Amém. Pergunta 15. O que Jesus deixou bem claro que devemos fazer? João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Muito bem, as Escrituras dão testemunho do Senhor Jesus Cristo e devemos sempre estar atentos, examinando, estudando, não é? Cavando fundo nas Escrituras. Exato. Mas há alguns complementos, Wagner, que nós podemos estar trazendo aqui para corroborar com o estudo que estamos fazendo até o momento. Não nos devemos absorver com especulações relativamente aos tempos e às estações que Deus não revelou. Jesus disse a seus discípulos: vigiai, mas não para um tempo definido. Seus seguidores devem encontrar-se na posição dos que estão à escuta das ordens de seu comandante. Devem vigiar, esperar, orar e trabalhar à medida que se aproxima o tempo da vinda do Senhor. Ninguém, no entanto, será capaz de predizer exatamente quando virá aquele tempo, pois daquele dia e hora ninguém sabe. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Esse texto está no livro chamado Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 189. Temos a alegria de saber que a morte será banida para sempre em breve. Amém. 1 Coríntios 15, 51 a 54 diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Que esperança, né? Os que aprenderam a andar com Cristo vão sem dúvidas se deleitar no aparecimento de seu amado Senhor e Salvador. Então nós precisamos amar, andar com Ele aqui. A segunda vinda marca o fim da morte e dos problemas da vida. Quantos problemas já falamos aqui, né? É verdade. E se nós fôssemos citar os problemas, eu tenho certeza que você iria fazer uma lista enorme, né? Mas tudo isso vai acabar. É a marca do novo início, né? Exatamente. Novo começo. E é uma alegria para nós muito grande poder compartilhar com você essa esperança que nós temos. E o nosso desejo é de que você também tenha essa esperança, para que quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, você possa ser reunido, arrebatado juntamente com os salvos que serão naquele dia. Amém. Esta foi a nossa terceira lição, não é, Wagner? Sim, terceira lição. Ainda temos muitas outras. A próxima será sobre o quê? Os sinais. Nós vimos agora sobre a volta. Sim. Mas como saber, Chalegre, o que ver, o que observar para sabermos se realmente Cristo está perto de voltar?
Então, algumas pistas, vamos dizer assim? Isso, umas pistas que a gente pode observar, de repente, no tempo, nos acontecimentos, Nas pessoas. os sinais. Então, esta será a nossa quarta lição, ou seja, o próximo estudo. Para finalizar, vamos orar. Amado Pai Celestial, sabemos que muito breve Teu Filho Jesus Cristo estará voltando com poder e grande glória nas nuvens dos céus. Ele vem para buscar aqueles que foram fiéis, aqueles que se prepararam, aqueles que Te amaram e viveram contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos preparar. Que cada pessoa que está estudando possa receber a unção do Teu Espírito e possa assim estar pronta quando Jesus Cristo vier nos buscar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.